E agora, nós vamos para o pronome relativo qual, que sempre vai precisar do o para dizer que é masculino e do a para dizer que é feminino. Então, vamos lá. O qual e a qual só é pronome relativo se tiver como antecedente um substantivo, não pode ser pronome. E só é usado nas seguintes situações. Ele é muito pouco usado, como corretamente. A maioria das pessoas usam qual para tudo, mas não é verdade. O qual tem um momento certo. Então, você vai usar se vier precedido das preposições sem, sob e qual e com. Então, você vai dizer sem o qual, sem a qual, sob o qual, sob a qual, com o qual e com a qual. Ou precedido das preposições contra, entre, perante e sobre. Contra o qual, contra a qual. Entre os, ou no plural, contra os quais, contra as quais, entre os quais, entre as quais, perante o qual, perante a qual, sobre os quais, sobre as quais. Ou, tá vendo? 3 itens. Para evitar ambiguidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem um masculino e um feminino antes do pronome relativo. E por que tem que ser usado para evitar ambiguidade? Porque para você ter certeza que está falando masculino, você vai usar o qual. Para ter certeza que você está falando feminino, você vai usar a qual. Então, eles estão juntos, mas o qual garante que é do masculino, a qual garante que é do feminino. Ou pode estar misturado, singular e plural. Vai ser a mesma coisa. O qual para o singular, os quais para o plural. Então, veja o esquema. Para eu usar o pronome relativo, o qual, a qual, necessariamente vai ter que aparecer preposição. Ou aqui no C é que não precisa. Mas aqui no A e no B precisa dessas preposições. E antes tem que ter substantivo. Então vamos começar. Este é o pincel sem o qual não trabalharei. Olha bem, eu tenho que usar qual. Será que está correto? Por que é o qual? Pincel é masculino. E na hora de ler o contrário, você não vai ler eu não trabalharei o pincel. Você não vai trabalhar sem o pincel. Então, com essa preposição sem, não cabe nenhum pronome relativo a não ser qual. E por que o o? Porque pincel é masculino. E a função sintática é sempre adjunta de verbal. Beijo.